Aqui vai dar o desfecho da ceia do Senhor. João, ele não vai relatar a ceia, propriamente dito, a instituição da Páscoa, mas ele dá detalhes muito claros a respeito de como procedeu esse jantar. Todos os outros evangelhos, eles dão a Páscoa, eles mostram a instituição da ceia, como o rito passará a ser exercido no meio da igreja. O cálice, o pão. O pão representa o meu corpo, o cálice representa o sangue derramado para perdão dos pecados. Os 3 evangelhos narram isso. Mas eles não narram o que está acontecendo na ceia. Quais são os eventos que acontecem nessa ceia. Eles passam assim como se fosse rapidamente por ela, dão a instituição e segue já para o Jardim das Oliveiras, já Cristo sendo entregue para ser maltratado, julgado, condenado e crucificado, morto e sepultado. E depois a ascensão de Cristo, a ressurreição e a ascensão do Senhor. Porém, João ele vai relatar no capítulo número 13 o que está acontecendo nessa ceia. E isso causa um impacto nas nossas vidas muito preciso da vida, de como Cristo está lidando com essas suas últimas horas. E Ele está resolvendo pontos que ainda estão, como a gente pode dizer, sem nó. Ele está fechando o círculo, Ele está amarrando tudo o que precisa ser amarrado para que a igreja que Ele está fazendo como nascedora dos seus 12 discípulos entendam o propósito pelo qual Ele está derramando a sua vida por eles. A verdade é que Cristo ele derrama a sua vida pelo mundo, mas especificamente quando Cristo derrama a sua vida pelo mundo, Ele faz isso não de forma geral, Ele faz isso de forma pessoal, impactante sobre a vida de 12 homens. E dentre esses 12 homens, um não vai aceitar esse amor, que é Judas Iscariotes. Quando Cristo derrama do seu amor para perdoar os nossos pecados, e que chega até a mim, chega a você, mais de 2000 anos depois da sua morte, da sua crucificação, do seu sacrifício, Cristo ele derrama o seu amor naqueles 12, para que por meio daqueles 12, esse amor vai sendo derramado sobre a vida das pessoas. É por isso que a igreja ela vai precisar entender muito o que Cristo está fazendo nessa última Páscoa, nessa última refeição. A Bíblia declara que quando o evangelista ele escreve isso, ele abre o capítulo número 13 e abre agora para um ministério público, não, um ministério particular, um ministério voltado somente para os seus 12. E dentre essa manifestação de um algo particular, de um algo privado que ele vai lhe dar, coisa que ele não fez nos seus primeiros 12 capítulos, ele nunca fez nada, ele nunca falou, Cristo nunca falou com os seus discípulos pessoalmente, tudo era em público, mas agora João ele para falar em público, ou melhor dizendo, em particular somente com esses 12, nas últimas horas ele para falar com esse povo. Não que Jesus não tenha falado em privado, mas no Evangelho de João ele não narra essas palavras, ou esses discursos, ou essas conversas que Cristo tinha com os seus 12, que é relatado nos outros evangelistas. João ele desconsidera todas aquelas narrativas, todas aquelas conversas privadas que Cristo teve. Tanto é que ele não aparece nenhuma parábola de Jesus para os seus discípulos. Nenhuma vez Jesus dá uma parábola e explica essa parábola. Não! De todas as parábolas que é contada nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não aparece nenhuma delas aqui. Mas agora que Jesus está diretamente olhando face a face um ao outro, João ele vai relatar essas últimas horas de Cristo numa ceia, e a primeira coisa que ele diz é: eu estava ansioso para comer essa Páscoa com vocês, porque essa Páscoa é a minha última. A partir de então não comerei mais essa Páscoa, porque eu serei o próprio Cordeiro de vocês. Vocês comerão e se alimentarão de mim, porque eu estabelecerei uma nova aliança com vocês, aliança feita no meu sangue. Então eu trago 2 sinais a respeito dessa própria Páscoa e as entrego à minha igreja, a vocês, e vocês irão replicar isso ao mundo. Então Cristo ele diz que ele amou os seus filhos, ele amou os seus 12 e amou até o final. E de que maneira ele vai amar? Ele vai entregar a sua vida aos seus. É assim que ele relata, o capítulo de número 3 inicia exatamente com isso, com a angústia ou a ansiedade de Cristo comer aquela Páscoa e declarar e derramar todo o seu amor por eles, por aqueles 12. Judas está no meio deles, Judas está lá
E Jesus está derramando do seu amor indiscriminadamente sobre todos os 12. O relato prossegue que Jesus ele começa a fazer uma coisa, ele lava os pés dos 12. As pessoas se escandalizam, ou até mesmo Pedro se levanta, é a primeira vez que Pedro vai se levantar e dizer assim: tu não vais lavar os meus pés. E Jesus diz: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Porque para ter parte com Cristo tem que ter uma ideia clara e única. Você precisa ser lavado pelo Cristo. Você precisa se arrepender. Você precisa ser perdoado por Cristo todos os dias. Porque o ato de lavar os pés é um perdão que Cristo nos concede diário. É um perdão que a gente aceita ser lavado os nossos pés, porque a gente confessa que nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. E Cristo lava os pés dos 12. E Cristo então, ele anuncia exatamente o sinal. Por que ele faz isso? Ele faz isso por duas coisas. A primeira é porque nós precisamos ser perdoados todos os dias. E a segunda coisa é um ato de humildade, é um ato que a gente tem que aprender que não importa que posição nós estejamos ou tenhamos, quantos títulos e quantas honrarias podemos receber neste mundo. Se você é grande, você será o servo de todos. Se você é o primeiro, você terá que ser o último de todos. Porque é isso que Cristo ele vai dizer: sendo eu Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Se eu, sendo Senhor e Mestre, e vocês me reconhecem, e eu digo, eu sou mesmo o Senhor e Mestre, eu desci a um mais baixo nível de todos os homens, me tornei o pior dos piores, o menor dos menores dos servos, porque o lavar dos pés de uma pessoa na casa de um judeu era o servo mais inferior de todos. E o Cristo desce de toda a sua glória, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E sendo Ele, com toda aquela glória, sendo o próprio Deus, Ele se humilha e lava os nossos pés. Você tem que entender que Cristo, Ele se humilha e lava os nossos pés, porque Ele sabe que nós precisamos que os nossos pés sejam lavados. Você sabe que Deus precisa que você seja perdoado todos os dias? Você reconhece que há pecado em você todos os dias e que Deus ele vai até você para lavar os teus pés? Ninguém pediu para lavar os pés, todos sabiam que deveriam ter os pés lavados, mas ninguém se propôs a lavar os pés de ninguém. Jesus se levanta, despe da sua roupa, coloca uma toalha, pega uma bacia, enche o balde e passa a lavar os pés e enxugá-los. Ele sabe da tua necessidade. Ele vai até você para, com bondade e benignidade, te atrair para um arrependimento e Ele poder fazer o que só Deus pode fazer: perdoar os nossos pecados, fazer com que a gente entenda que o orgulho é a nossa pior, o nosso, melhor dizendo, o nosso maior inimigo. A capacidade de a gente achar que a gente é alguma coisa. A capacidade de a gente achar que a gente é sempre o está certo. Essa é a desgraça do ser humano. Ele entende, ele compreende, ele acha que ele é alguma coisa e por isso ele não cede, ele não desce. Ele prefere ficar com seu direito firme até que despir as suas vestes, deixar de lado, pegar uma toalha, se comportar como um servo humilde e lavar os pés das pessoas que nem pediram para lavar os pés, mas sabe que precisam ser lavados. Cristo está mostrando o seu amor para com os 12. Depois que ele faz isso, ele vai colocar os pratos limpos. Eu já lavei e vi e demonstrei o meu amor para com todos. Os outros ficaram constrangidos, eles entendem, mas Judas ele não aceita esse tipo de mestre de Senhor. Ali ele rompe completamente com Cristo e decide, por final, entregá-lo. Então Cristo, a Bíblia declara que agora Cristo ele vai dar uma outra tom. João ele vai revelar o coração de Cristo e diz: agora eu estou angustiado, porque um de vocês vai me trair.
Embora o amor de Cristo seja muito grande e se derrame abundantemente sobre os 12, ele se angustia porque um deles não é capaz de receber, não é capaz de olhar esse amor e entender que é por amor. Ele entende só de maneira, isso é um Deus fraco, isso é um Messias fraco. O meu Messias tinha que ser poderoso, e ele deveria obrigar nós a lavar os seus pés, e não ele descer e lavar os meus pés. Um bando de pecador, um bando de gente suja, eu inclusive. Mas isso é um Deus fraco, isso é um mestre fraco, isso é um Senhor fraco. Eu não quero esse Senhor. Esse Senhor não é capaz de libertar o nosso povo dos tiranos. Judas está com o coração extremamente endurecido, e cada gesto de amor que Deus, por meio de Cristo Jesus, o próprio Deus vivo, entrega, ele entende de maneira errada. A angústia de Cristo está nisso, ele vê o amor sendo derramado, o amor verdadeiro de Cristo, não é dos apóstolos, é de Cristo para com o ser humano, e esse ser humano entende, isso é fraco, isso não presta, isso não serve. Essa é a angústia de Cristo. Então ele declara, um de vocês vai me trair. Ninguém sabe quem vai trair. Os 12 começam a olhar entre si, dizendo, de quem ele está falando? De quem ele está falando? Pedro vira para João e disse, João, pergunta para ele, quem é que vai traí-lo? A Bíblia declara que João então se inclina sobre os peitos de Jesus e diz, Senhor, de quem tu estás falando? Quem vai te trair? Então Jesus, ele diz, aquele a quem der o bocado de pão, um pedacinho de pão, esse é o que me trai. A Bíblia declara que Judas Iscariotes, em outro evangelho, narra essa parte, narrando da ceia, que a Bíblia declara que Jesus ia pegar o pedaço de pão como um anfitrião, como o senhor da casa, e era ele o responsável de entregar o pão para todo mundo. Ninguém tinha o direito de tocar no pão, ninguém tinha o direito de partir o pão, era só o chefe da casa que partia o pão e entregava para cada um, porque ele era o dono, ele era o Senhor. E a Bíblia diz que Judas, ele mete a mão no prato, como se dizendo assim mesmo, eu não te respeito como Senhor. Tu perdeu a dignidade para mim, acabou o reconhecimento, o pouco reconhecimento que eu tinha de ti, agora findou-se. E a Bíblia declara que Judas Iscariote mete a mão no prato juntamente com Cristo, e Cristo pega juntamente com ele e depois o leva à sua boca. João só vai narrar essa parte que colocou na sua boca. Os outros evangelistas dizem que ele mete a mão no prato, mostrando claramente que ele não reconhece mais a autoridade de Cristo, não reconhece mais ele como Senhor, não reconhece mais ele como mestre, não reconhece ele mais como o Messias prometido nas Escrituras. Essa é a cisão. A Bíblia declara que quando Judas come o pedaço de boca, o bocado, a Bíblia declara que Satanás entra nele. Já pensou Satanás entrar na tua vida? A gente está muito acostumado em ver em programas de televisão ou em noticiários pastores falando e dizendo, demônio fala, quem tu és? Mão para trás. E aí as pessoas espumam, coloca a mão para o braço, esperneia, bate a cabeça, troca a voz. Não posso dizer se é verdade ou se é mentira, não posso perguntar disso porque eu não estou presente. Grande parte é encenação, mas é real algumas coisas. Mas o meu ponto é, diante do próprio Deus que deu o bocado de pão na boca de Judas Iscariotes, não entrou um demônio, não entrou uma legião de demônios, entrou o próprio Satanás. Ele não trocou de voz, ele não revirou o olho, ele não esperneou, ele agiu naturalmente como era antes de ter recebido o pão. Mas Satanás entrou nele. Como Satanás entra numa pessoa assim? Rejeita o amor de Deus e o diabo vai entrar na tua vida. Porque não há motivo, e não há erro, e não há, porque é isso que diz Cristo.
Ele entrega do amor dele todinho para você e você o rejeita. Saiba que naquele mesmo momento, Satanás entrou na tua vida. Você não vai espernear, você não vai gritar, você não vai virar a mão para trás, nem vai revirar o olho. Mas você vai se levantar da mesa e imediatamente vai traí-lo. Se até então tu tinha dúvida a respeito de viver ou não para Deus, o último dia em que Cristo entregou e manifestou todo o seu amor, porque existe um tempo para nossas vidas onde Deus está manifestando o seu amor. E quando Ele entrega e Ele derrama tudo, e você o rejeita, esse é o teu fim. Você vai sair para traí-lo e crucificá-lo, porque você acha que esse Cristo não serve para você. Ele come do pão, Satanás entra nele, Jesus vira para ele e disse: o que tu tens para fazer? Faz depressa agora. A Bíblia declara que ele se levanta da mesa e rapidamente parte para entregá-lo. O que te travava de não fazer as coisas que Deus não permitia, que te travava, agora não te trava mais. Você rompe com tudo e faz exatamente aquilo que está no teu coração, aquilo que está no desejo de Satanás. E ele vai embora. E a Bíblia diz, sabe o que ele sai? Ele saiu e era noite. O versículo termina da história de Jonas dizendo: era noite. Ele entrou nas trevas, ele saiu da luz e foi para as trevas. A Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é luz e que Deus é Espírito, as únicas definições que só João traz. Deus é amor, Deus é luz e Deus é Espírito. Ele estava diante do amor de Deus, da luz de Deus e no Espírito de Deus. Ele largou tudo para ir para as trevas, para o ódio, porque quem não ama o seu irmão anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Caim era do diabo porque ele odiava o seu irmão e andava nas trevas. Encontraste pessoas que andam assim? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser o colega de trabalho, pode ser o patrão, pode ser o funcionário. Todo aquele que anda nas trevas não ama e odeia, e se odeia, saiba de certo, ele não vai espumar, ele não vai revirar os olhos, ele não vai virar as mãos para trás, mas Satanás está nele, porque o amor de Deus não está nele. E se o amor de Deus não está nele, ele está em trevas. A pergunta que a gente tem que fazer é: como a gente faz com essas pessoas que estão em trevas? É isso que Cristo vai se propor a fazer agora. Cristo diz: vai e faz o que está no teu coração. Ele foi embora. Agora, quando ele foi embora, Cristo começa a dizer: ao sair Judas, disse Jesus, agora vai ser glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Por que Deus está sendo glorificado nele? Porque todo o propósito de Deus que era para acontecer do jeito que ele havia narrado, ele ser traído e crucificado, vai acontecer agora. E então Cristo cumpriu tudo e por isso Deus é glorificado. Só que enquanto Deus é glorificado na pessoa de Cristo, morrendo e sendo crucificado, de maneira que a justiça toda de Deus vai ser cumprida, não em mim, não em você, mas no próprio Filho, Deus é glorificado, porque a sua justiça foi estabelecida. O homem que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Mas ele diz: mas Deus também glorificará o próprio Filho, e vai glorificar imediatamente. E de que maneira Deus vai glorificar o Filho? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo ser elevado até os céus e assentar-se à sua destra. Cristo então agora, entendendo disso, ele fala uma coisa para os seus 11 que ficaram agora.
Somente para os 11 começam a trazer as palavras mais precisas do Evangelho. No verso de número 33, ele diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele está dizendo: agora eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas a minha ideia, a real verdade é que eu vou para o Pai. Eu vim de Deus e eu vou voltar para o Pai. E todos vocês 11 não vão poder me seguir. Agora. Vocês não podem me seguir agora. Os judeus não poderiam me seguir no passado, quando eu falei que eu vou para um lugar e vocês não podem me seguir. Era que os judeus não criam em Cristo e não podiam ir até o Pai e gozar exatamente da bênção, da beatitude de viver na sua presença. Mas os apóstolos creem nele. Por que não podem viver? E por que não podem o seguir? Porque esse não é o tempo deles irem até Deus. Eles teriam que seguir o Evangelho e a missão que Deus confiou aos apóstolos. Mas por hora, vocês não podem me seguir. Mas vocês me seguirão mais adiante. Então Cristo, ele começa a revelar algo que a igreja precisa entender. Ele diz, verso 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que Cristo passa a dizer é exatamente isso. Se vocês não conseguirem se amar, o mundo não conhecerão que vocês são meus discípulos. Porque para que vocês sejam meus discípulos, vocês têm que amar uns aos outros, e não é do jeito que vocês amam, é do jeito que eu amo, é do jeito que eu mostro para vocês como é que tem que ser o amor. E esse amor, ele foi mostrado em todo o Evangelho. É um amor que quando ele foi na primeira vez, Natanael, um dos seus 12, dizia que de Nazaré não podia vir ninguém, um alto preconceito. A mulher samaritana, um alto preconceito. Tu és judeu, tu és homem, como é que tu fala com uma mulher samaritana? A Bíblia declara que Cristo sabe como ele responde a essas duas formas de preconceito para com ele. Ele age em amor e disse, eis aí para Natanael, um verdadeiro israelita onde não há nenhum dolo. Não há falhas, não há erro, há uma integridade. Ele falando mal de um povo que ele não conhecia. Se você parar para pensar, você já falou mal de muita gente. E de alguém que você não conhecia. Mas Cristo te conhece. E Cristo diz para ti um elogio. Você quer ficar vivendo firme na integridade. Mas há coisas que você não conhece. E por você não conhecer, você fala daquilo que não conhece. E você vai errar. E vai andar em trevas. Para a mulher samaritana, ele reconhece os pecados dela. E disse, tu é uma mulher que tem sede. Tu precisa de água, mas não dessa água, da água da vida. Então ele dá dessa água. Ele não aceita o ódio, o preconceito dela, e entrega aquilo que ela necessita. E é isso que Deus faz de Deus tão bom e tão maravilhoso. Ele não aceita os nossos preconceitos, as nossas concepções erradas. Ele vai até nós e quebra, porque Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Ele fez isso com Judas durante todo o tempo. Mas chegou um dia em que Judas disse, não quero mais. Ele abriu mão dele. Ao cego de nascença, da mesma forma abriu seus olhos para vê-lo. Ao paralítico de Betesda, Cristo, ele foi até ele. O curou, foi embora e disse para ele,
Homem, vejo que tu estás curado. Não peca mais, para que coisa pior não te aconteça. Sabe o que o homem foi fazer? Foi dizer, foi Jesus que me curou no sábado, foi ele que deu a ordem. Vão lá prender ele. Preferiu a glória dos homens do que Deus. Mas Deus está sempre treinando a gente, está sempre nos ensinando para a gente amar e não odiar. Sabe o que é amar? É não buscar os seus próprios interesses. É não buscar os seus próprios interesses. Toda vez a gente acha que buscar os nossos interesses é amor, é o contrário isso. Isso é ódio. Toda vez que você se preocupa mais com você mesmo do que com o outro, você está odiando essa pessoa. E Cristo, Ele nos ensina exatamente o contrário. Você ama, você entrega. Você ama, você se dá. E a última forma que Ele manifestou foi se tornando um servo e lavando os pés deles. Por isso, o nosso amor não se baseia no outro, se baseia no Cristo. Eu vos dei o exemplo para que vocês possam fazer. Cristo, Ele não falou, Ele te ensinou. Eles viram na prática. Agora eu estou indo para o Pai. Mas se vocês amarem como eu amo vocês, eu estarei sempre no meio de vocês. E as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos, porque vocês serão meus imitadores. Imitar em quem? Fazer obras, milagres, abrir mar vermelho, paralítico, cura de cego. Ame o seu irmão como Cristo te amou. Pedro não entende isso. Então ele faz uma pergunta: Senhor, para onde tu vais? Eu não quero saber desse mandamento. Para onde tu vais, Senhor? Qual é o teu caminho? Qual é a direção? A gente está comendo. Qual é o caminho? Para onde vai? Qual é o desfecho? Para onde tu vais, Senhor? Não, esse mandamento, deixa isso para lá, estou entendendo, mas eu quero te seguir. E ele diz: para onde eu vou, não podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe diz: por que não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Que declaração mais maravilhosa, não é não? Que declaração, sim. Senhor, por ti eu dou a minha vida. Como tu vai dar a tua vida por Cristo se tu não é capaz de guardar o mandamento de Cristo? Dá a tua vida para os teus irmãos. Esse é o ponto. Não existe, amado, um evangelho de seguir o Cristo, eu e Cristo. O evangelho que Cristo nos dá, e é esse novo mandamento: ame o teu irmão como eu te amei, porque enquanto você amar o teu irmão como eu te amei, eu estarei no meio de ti. Mas tu querer dar a tua vida por mim, sem dar a tua vida por teu irmão, isso não é o evangelho, isso é apenas egoísmo e orgulho do teu coração, como foi o orgulho do coração de Pedro, que não sabe o que está dizendo. E a resposta de Cristo é muito clara: tu darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Ele termina aqui o capítulo. O assunto encerra aqui. Se você não é capaz de amar o seu irmão como Cristo te amou, não pense que você dará a sua vida por Cristo, porque tu nunca vais dar. Nunca vais dar. Porque teu coração se fecha, porque o que a gente faz para Cristo, a gente faz para o corpo de Cristo, porque Ele deixou o seu corpo, a igreja, para que nós viéssemos a fazer para Ele, para o seu corpo. Se não é isso,
Não existe igreja para você e não existe um Cristo para você. Você negará antes que o galo cante 3 vezes. Eu encerro a minha palavra nesta noite para te perguntar o que você está fazendo realmente por aqueles que estão ao teu lado. Como tu lida com os traidores? Como tu lida com os ingratos? Como tu lida com aqueles que são falso testemunho, que dá a sua vida, mas nunca dará, e no dia certo eles vão te dizer: não conheço você. Porque foi isso que Pedro fez diante de Cristo algumas horas depois. Ele negou a primeira, negou a segunda. Cristo sai da prisão, anda para o pórtico no meio e ele está lá. Na madrugada, Pedro está lá. Pergunto: tu conhece, tu és de cristão, tu és galileu, tu fala como eles. Não, não falo, não conheço, não sei quem é. E Cristo sai e ele dá de frente: eu não o conheço. Ele está de frente para o mestre. A Bíblia é clara que ele chora amargamente. Amargamente ele vira o rosto para a parede e chora: que eu fiz? Mas sabe, João ele não relata a palavra de restauração que Jesus falou para Pedro. João não relata. A gente vai descobrir essa palavra nos outros evangelhos. E a palavra que Jesus disse foi: quando tu te converteres, tu vais fortalecer os teus irmãos. Tu vai aprender a amar os teus irmãos. Tu vai dar a tua vida pelos teus irmãos. Por aqueles que vão te xingar, por aqueles que vão te agradecer, por aqueles que não vão querer te ver pela frente nem por trás. Tu vai fortalecer, porque eu dei a minha vida até o final, inclusive para Judas, embora ele tenha rejeitado o amor. Não há saída para nós, amados. Não há saída para nós. Ou a gente ama as pessoas como Cristo amou, ou não fazemos parte dele. Porque todos quanto ele restaurou para que essa pessoa pudesse amar os seus. Não há opções. Não há saídas. Se você rejeitar o amor de Deus, pode ter certeza, Satanás entrará em você. E você trairá o Cristo e sua igreja. Incline sua cabeça e oremos ao Senhor.